Caraca, moleque, estamos aí para gravar mais um vídeo, tá? Estamos aqui. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre regra de 3. Regra de 3 é um conteúdo muito importante na matemática. Sem ela aí você não consegue entender as proporções de forma clara e concisa. Então vamos prestar muita atenção no conteúdo, tem muita coisa interessante. Espero que vocês gostem. Beleza? Vamos nessa. Então, começando com a definição do que é regra de 3, certo? Regra de 3 pode ser considerado como um processo matemático que nos ajuda a solucionar alguns problemas, certo? Então, toda vez que você tiver uma questão de proporcionalidade, você pode usar a regra de 3 ali, no caso que eu vou ensinar hoje, a regra de 3 simples, para poder solucionar esse problema, ok? Outra coisa importante também é você entender o que são grandezas diretamente proporcionais. Primeira coisa, antes de eu falar de proporção, vou falar o que é grandeza. Grandeza é tudo que pode ser medido, certo? Então muitos alunos confundem grandeza com algo grande, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pega um objeto não é grandeza. Você pode medir o tamanho do objeto, certo? Você pode quantificar o tamanho do objeto. Então, o tamanho do objeto você pode chamar de grandeza, certo? Você pode falar também grandeza quando as coisas que eu posso medir, o dinheiro que a pessoa tem, a quantidade de dinheiro é a grandeza, a nota em si, não. Então, as grandezas diretamente proporcionais são aquelas que, comparando duas grandezas, elas crescem ou decrescem juntamente, certo? Então, por exemplo, né, quanto mais dinheiro eu guardo, mais dinheiro eu tenho, certo? Quanto mais eu gasto, mais produtos eu compro. Então, ali são coisas proporcionais. Outro tipo de grandeza também, né, são as grandezas inversamente proporcionais. Quais são as grandezas inversamente proporcionais? São as grandezas que, quando uma cresce, a outra decresce proporcionalmente. Se eu tenho o dobro de uma, eu vou ter a metade da outra. Se eu tiver ali o triplo de uma, eu vou ter um terço da outra. Então, essas grandezas, elas são opostas em si, mas elas crescem inversamente, né? Então, uma cresce, outra decresce. Quando outra decresce, a outra cresce. Onde eu posso chegar nesse exemplo? É o exemplo da velocidade. Quanto maior a velocidade, menor é o tempo gasto. E você vai muito rápido para um destino, né? A velocidade média é muito alta, então quer dizer que você vai chegar ali um tempo menor. Quando uma cresce, a outra decresce. Ali está um exemplo. Como podemos resolver? Como que a gente pode resolver problemas que envolvem regra de 3 de uma forma simples? Nós podemos resolver problemas que envolvem regra de 3 através do método que, primeiro, nós temos que separar as grandezas, descobrir quais são. Uma coluna vai ficar um tipo de grandeza, na outra coluna, outro tipo de grandeza. Depois você vai identificar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Sabendo se são diretamente ou inversamente proporcionais, é só montar a proporção e resolver a equação. Dica: grandezas que não são proporcionais não tem como resolver com regra de 3. Por exemplo, o tamanho do cabelo de alguém e a sua quantidade de filhos. Isso não é proporcional. Então não adianta estabelecer uma regra de 3 ali e você não vai conseguir resolver. Ok? Vamos aí agora para alguns exemplos. Vamos lá, exemplo 1. Se 3 cadernos custam R$ 55, qual será o preço de 5 cadernos? E se tiver apenas 37 cadernos? R$ 37, perdão. Como que a gente vai fazer primeiro? Nós sabemos ali, você sabe que temos duas grandezas, certo? A quantidade de cadernos e o valor pago em reais. Você sabe ali, você vai montar mais ou menos mentalmente, você vai montar esse esquema. O que você sabe, o que você sabe sobre cadernos, o que você sabe sobre dinheiro. Você vai fazer uma pergunta e o que você não sabe, tudo bem? O que eu sei? Eu sei que eu tenho, né, que 3 cadernos custam R$ 55. 55,50, perdão. Quando não tem o zero ali, você sabe que
dá no mesmo. 55,5 e 55,50 são o mesmo número. Depois, uma pergunta. Se eu sei que 3 cadernos custam R$ 55,50, a pergunta é, 5 cadernos vai custar quanto? O que eu não sei na matemática a gente chama de x, certo? Eu consigo perceber que quanto mais caderno eu compro, maior vai ser o valor gasto. Então essa é uma grandeza que a gente chama de grandezas diretamente proporcionais. Como resolvemos grandezas diretamente proporcionais? Multiplicando em cruz. Então, o 3 vai multiplicar o x, o 55 vai multiplicar o 5. Então, 3x é igual a 55,5 vezes 5. Quanto que é 55,5 vezes 5? A gente vai fazer a conta. Eu cheguei no resultado de 277,5. Como 3 multiplica o x, eu passo para o outro lado dividindo. Então vai ficar 277,5 dividido por 3. Ao fazer essa divisão, vai ter uma aula próxima que eu vou ajudar com mais facilidade você fazer divisão e multiplicação por vírgula. Por enquanto você pode usar a calculadora. Você sabe que vai dar 92,5. Entendeu o esquema aqui? Então você já sabe que 5 cadernos, custarão R$ 92,50. Vamos para o próximo? Lá está perguntando também, e se eu tiver apenas R$ 37,00? Quantos cadernos será que eu compro? Vamos montar ali novamente a nossa observação. Grandezas que eu tenho: cadernos, quantidade de cadernos e reais. O que eu sei? Eu sei que 3 cadernos, 55,50. Valor. O que eu não sei? Eu não sei que... O que eu não sei eu vou chamar de x. Então, olha como inverteu agora a posição. Por quê? Grandezas iguais devem ficar no mesmo lugar. A pergunta aqui agora é R$ 37,00. Se a pergunta é R$ 37,00, não faz sentido eu colocar o 37 aqui embaixo de cadernos. Eu não tenho 37 cadernos, eu tenho R$ 37,00. Então, o 37 vai ficar aqui. A minha pergunta é, R$ 37,00 vai ser x, certo? O que eu não sei é o x. Montando lá. Como eu sei que é uma grandeza diretamente proporcional, eu vou fazer em cruz. Vou fazer agora 3 vezes 37, vai ser igual a 55 vezes x. 55x é igual a 3 e multiplica 37. Fazendo a conta, eu sei que 55,5x é igual a 111. Dividindo, eu vou ter 111 dividido por 55,5. Logo, eu sei que com R$ 37,00 eu consigo comprar 2 cadernos. Esse foi um exemplo ali de regra de 3 com grandezas diretamente proporcionais. Próximo exemplo. Uma fábrica de doces mantém uma jornada de trabalho de 8 horas diárias para cada um dos seus 180 funcionários. Lembre dessas informações. Quantos funcionários serão necessários se a jornada for reduzida para 6 horas semanais? Vamos pensar então na redução de jornada. Quantos funcionários teremos mantendo ali a mesma produção? Vamos supor que todos os funcionários trabalham na mesma intensidade. Então vamos pensar assim. Primeira grandeza é a jornada em horas, certo? A segunda grandeza é a quantidade de funcionários. Então, o que eu sei? Eu sei que 8 horas trabalhadas semanais eu preciso de 180 funcionários. Agora, qual é a pergunta? Se fossem 6 horas trabalhadas, quanto seria necessário de funcionário? Preste atenção que quanto menor a jornada, maior a quantidade de funcionários. Por quê? Menos tempo os funcionários vão ficar trabalhando e eu vou precisar de mais funcionários para fazer a mesma quantidade de trabalho. Então,
E esse exemplo aqui, eles são de grandezas inversamente proporcionais. Caiu a jornada, vai aumentar o número de funcionários. Então, grandezas inversamente proporcionais. Tudo bem? Como resolvo grandeza inversamente proporcional? Não vou fazer em cruz dessa vez, eu vou fazer em linha reta. O 8, ao invés de multiplicar o x, vai multiplicar o 180. E o 6 vai multiplicar o x, certo? Como é inversamente proporcional, eu resolvo dessa forma. Então, o que eu vou ter? X é igual a 8 vezes 180. Para fazer a conta, é só multiplicar. 8 vezes 180, 1440. 6x é igual a 1440. O x, o 6 que está multiplicando x, vai para o outro lado dividindo. Então, x vai ser igual a 1440 dividido por 6. Quando eu faço essa divisão, eu obtenho o valor. X é igual a 240. Então, serão necessários 240 funcionários se a jornada for reduzida. Só que agora tem outra pergunta. E se a quantidade de funcionários for alterada para 160 funcionários? Então, ao invés de aumentar o número de funcionários, eles vão reduzir o número de funcionários e querem manter ali a mesma produção, né? A mesma carga horária ali, média dos funcionários. O que eles vão ter que fazer então? A jornada em horas e os funcionários, são as grandezas. O que eu sei? 8 horas precisa de 180 funcionários. Só que agora a pergunta é, quando eu tiver 160 funcionários, qual vai ser a jornada? Como são grandezas inversamente proporcionais, eu vou multiplicar em linha reta aqui. Como eu faço essa multiplicação? Eu vou fazer 160x é igual a 8 vezes 180. 8 vezes 180 igual a 160x. Ok? Vamos lá então. 160x é igual a 1440. Quando eu pego 1440 e divido por 160, eu obtenho um número 9, certo? Que estava do lado multiplicando 160, foi para o outro lado dividindo. X é igual a 9. A nova jornada, então, para que eu reduza o número de funcionários, os funcionários vão ter que aumentar ali a carga horária deles semanais. Vai de 8 para 9, ok? Então, essa é uma forma de resolver equações inversamente proporcionais. Como o conteúdo é grande, vamos para uma revisão. Primeira coisa, separe as grandezas em uma tabela, certo? Depois, identifique se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Próximo, monte a proporção. E por último, resolva a equação. Tudo bem? Continue se esforçando, continue treinando, que eu tenho certeza que você irá muito bem. Bom? Qualquer dúvida, estamos aí. Pode deixar nos comentários. Tchau!